Tá, mas vamos falar do inglês da Anitta? Nossa senhora, esse vídeo viralizou lá no TikTok, viralizou no Instagram, eu falando do inglês da Anitta, e eu quero cobrir alguns pontos, fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, falando do inglês dela e também falando da polêmica. Então, já deixa o seu joinha, já curte, já se inscreve no canal, que a gente vai ter muito assunto para conversar hoje. Bom, primeiro de tudo, eu vou falar sobre alguns comentários que eu li por lá e eu quero muito conversar com vocês sobre esses comentários. Primeiro de tudo, sim, o inglês da Anitta é espetacular, é muito bem trabalhado e dá trabalho chegar onde ela chegou. Tá, na sua opinião, ela não parece uma nativa, mas eu já conversei com muitos amigos americanos escutando ela que confirmam sim que ela parece muito uma nativa falando. É lógico que é muito improvável que a gente consiga zerar o nosso accent, tá? Mas eu quero que você entenda qual foi o trabalho que está feito e que sim, existe um esforço por trás daquilo e eu vou te contar exatamente o que foi que ela fez para chegar nesse nível lindo e espetacular de inglês. E não, se você acha que eu sou uma Anitta lover, que eu vim aqui para defender ela, o vídeo não é sobre isso. Eu não vou falar do caráter, da personalidade, do comportamento, até que porque quem sou eu na fila do pão para falar mal de alguém ou para falar bem de alguém? Para julgar o comportamento. Então, esse vídeo aqui não é em defesa da Anitta, eu não sou a Anitta lover, eu acho que ela é sim uma pessoa extremamente esforçada em absolutamente tudo que ela faz e que a história dela é de fato admirável. Se você não gosta da Anitta, se você tem alguma coisa contra, porque você não concorda com o comportamento XYZ, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode ter a sua opinião sobre a vida dela, você pode ter o seu julgamento, que você acha certo, que de errado, mas nós não vamos falar sobre isso, nós não vamos falar sobre a carreira profissional dela, nós não vamos falar sobre o caráter, sobre os comportamentos dela, a gente não vai discutir isso nesse vídeo. Nós vamos falar apenas do inglês dela e vamos falar também do comportamento da galera aí na internet que tá precisando. Gente, calma, tá? Todo mundo tem direito à sua opinião, mas eu acho que a gente também exagera em algumas coisas e alguns comentários que eu discordo completamente e é justamente sobre eles que eu quero falar com você. Um dos comentários que eu mais recebi lá no TikTok foi coisas do tipo assim: também com o dinheiro dela, né? Também ela tem dinheiro para ficar praticando o inglês dela com um professor particular o dia inteiro, 24 horas por dia. Não. Primeiro de tudo, entenda que ter dinheiro, ser milionário, não significa falar inglês. Só existe uma fórmula para você falar inglês: prática. Para você falar inglês naquele nível, em alta performance, muita prática e esforço. Eu conheço muitos milionários, muitos mesmo. Já dei aula para muitos alunos milionários, donos de empresas multinacionais, diretores de empresas multinacionais que não falavam inglês. E sim, eram milionários. Se ter dinheiro fosse a mesma coisa que falar inglês, todos os milionários falariam inglês, francês, qualquer idioma que eles quisessem, porque eles têm dinheiro. Gente, independente dela ter aprendido com um professor particular todos os dias, ela pode contratar o melhor professor do mundo, tá? Que vai ficar lá com ela. Se ela não fizer a parte dela, não acontece. Então não vem com esse negócio de é porque ela tem dinheiro. Não, é porque ela dedicou tempo e esforço para isso. Se você quer ter um resultado, não fica tirando de você, terceirizando, né, a culpa e as responsabilidades. Assuma a responsabilidade. Se você quer ter um inglês de altíssima performance como o dela, faça a mesma coisa que ela fez. Faça o esforço, né? Você pode comprar o melhor curso do mundo, você pode investir no melhor professor do mundo. Se você não fizer a sua parte, o aprendizado não acontece. Eu gosto muito de falar uma frase que é assim, se você está determinado a aprender, nada vai te parar. Agora, se você não quer aprender, qualquer desculpa vai virar sua melhor desculpa. Então, se você ainda não chegou lá ou não tem essa performance, mas gostaria de ter, saiba que você tem um caminho para seguir e que esse caminho vai depender sim do seu esforço. Não basta apenas ter dinheiro. Tá? E qual é a próxima coisa que eu quero que você entenda? O que aconteceu para o inglês da Anitta sair disso aqui? 2 years ago, I would say that I was happy to be in Brazil and that's it. But para isso aqui. And in Brazil, I have like 12 years of career and everything started to grow up very fast. But then whenever I got
que ela fez para chegar ali? Então, primeiro de tudo, vamos entender qual foi o trabalho que está feito, tá? E agora que ela já está falando inglês, sim, ela está passando uns tempos ou está morando, se não me engano, fora. Eu não tenho muito conhecimento sobre o que está acontecendo na vida dela nesse momento, até porque eu não acompanho, né, muito. Eu só fui ver mesmo uma entrevista porque eu fiquei extremamente interessada quando eu escutei ela falando. E, gente, Jimmy Fallon, né? Caramba, que prestígio. Então, no fim das contas, eu acho que ela se esforçou muito e que ela chegou aonde ela chegou, principalmente por conta do esforço dela. E isso, para mim, é louvável, tá? Mas o que ela fez? Bom, essas pessoas que querem altíssima performance, grandes celebs, como Gisele Bündchen, como Rodrigo Santoro, né? Como a própria Anitta, eles fazem um trabalho que não tem a ver somente com a correção da pronúncia. Eles fazem um trabalho com um coaching, um treinamento, tá? Coaching é treinamento, não tem nada a ver com coach que tem aí na internet, não é isso, tá? Mas eles fazem um treinamento que tem muito mais a ver com a modulação de sons, com a respiração, com a musculatura, de entender como funciona. É um trabalho muito mais fonoaudiológico, acho que é assim que a gente poderia falar, né? Que é um trabalho que você entende um pouco mais de como funciona o seu aparelho fonador para que você consiga modular os sons de maneira diferente. Por quê? É óbvio, você já deve ter percebido como estudante de inglês que nós não falamos as palavras, nós não pronunciamos as palavras em inglês assim como a gente lê, né? É bem diferente a pronúncia do que você está lendo. Então a gente vai não conseguindo, vamos dizer assim, por conta do português, a gente acaba levando muitos sons, né, para o inglês. E o que acontece? Quando a gente faz um treinamento desse tipo que eles fazem, a gente consegue reduzir esses ruídos e produzir novos sons que a gente não está acostumado a produzir. Tá? Então foi exatamente esse trabalho que a Anitta fez. Então ela já falava inglês, mas não com essa altíssima performance. Então ela contratou uma pessoa para ajudar ela a trabalhar o accent dela, o sotaque mesmo. Tá, tia, mas me conta uma coisa, tem alguma coisa errada com o sotaque? Nada demais. Gente, tirar ou não o seu accent, tentar ter um inglês mais parecido com aquilo que você encontra nos filmes, nas séries ou até nas próprias músicas, é uma questão nada mais, nada menos do que gosto. Eu não tô aqui para julgar. Se você acha legal falar inglês com um accent mais pesado, tudo bem, não tem nada de errado. E tá bem se você tá conseguindo se comunicar, se você flui na sua comunicação e tem uma palavrinha ou outra que você usa sons que são da referência do português brasileiro, não tem nada demais. Se você está conseguindo se comunicar, a fluidez é muito mais importante na comunicação do que você ter um perfect accent, ou você trabalhar a sua pronúncia ao extremo como ela trabalhou. Mas não venha me dizer que você acha feio quando a pessoa faz isso. Se ela gosta, é uma questão de gosto. E saiba que para você ter um accent como ela, para você ter esse tipo de performance, nada mais é do que você saber imitar certos sons. E é exatamente isso que ela faz nesse tipo de treinamento. Então a gente vai esmiuçando os sons lá no fundo e vai corrigindo algumas manias, alguns vícios que a gente tem que são do próprio português. E sim, o seu accent diz de onde é a sua identidade, tá? Então eu sou aqui de São Paulo e eu tenho um jeito de falar, e tem gente que é do Nordeste e tem um jeito diferente do meu, tem gente que é de Manaus e tem um jeito diferente, tem gente que é do Sul e tem um jeito diferente, cariocas tem um jeito diferente do meu. O que significa? Que os cariocas estão certos e eu estou errada? Que eu estou certa e Manaus está errado? Não, significa que nós temos sons diferentes de regiões diferentes. Você quer mudar, amenizar, mostrar, mudar? Você pode mudar. Tanto é que os atores fazem isso o tempo inteiro. Os atores não fazem isso em novelas? Por exemplo, vamos imaginar que o Rodrigo Santoro, eu não sei de onde ele é, mas vamos imaginar que ele é do Sul e ele tem um sotacão gaúcho do Sul. E aí ele precisa fazer um personagem carioca. Ele vai procurar uma pessoa para ajudar ele com esse treinamento, para ele entender os sons que um carioca faz, que ele, como uma pessoa do Sul, eu não sei de onde ele é, tá? Se você souber, pode colocar aqui. Ele não consegue fazer, ou ele não faz naturalmente. Então ele vai fazer um treinamento, é um treinamento totalmente muscular, para você ensinar os seus músculos a produzirem aquele som. É só isso.
E não, eu não estou aqui para defender o movimento fale como nativo, você precisa falar como nativo. Eu não vim para defender isso. Eu só vim para você entender que vão ter pessoas que gostam de trabalhar a sua pronúncia e fazer esse tipo de performance. Eu particularmente gosto, eu trabalho no meu inglês, eu gosto de trabalhar pronúncia, porque para mim é uma coisa divertida e gostosa de fazer. Só por isso, é uma questão de gosto. Mas isso não significa que se você não quer reduzir o seu accent, que você não quer ter esse tipo de comportamento, ou você quer deixar o seu inglês com o seu accent mais natural mesmo, do jeito que ele é em português, você carregar esses sons para o inglês, que tem alguma coisa de errado com isso. Não tem nada de errado, mas eu penso assim, ó, cada um faz do jeito que quer. É aquela velha história do cara que vai pra academia. Ele vai pra academia, malha, tanana, tem alta performance. Legal, ele faz isso porque ele acha isso bonito, porque ele acha isso legal, porque ele quer, sei lá, mostrar o corpo dele, talvez, para as pessoas, ou porque ele se sente bem com aquilo eleva a autoestima dele. Beleza, mas tem outro cara, como eu, por exemplo, que não sou a alta performance da academia. Eu vou na academia porque eu acho que eu preciso disso para minha saúde, mas não sou aquela, pessoa obcecada com isso. E tá tudo bem. Quem tá certo e quem tá errado? Gente, não tem certo e não tem errado. Tem gosto. E os gostos precisam ser respeitados. O cara que tem alta performance na academia, que tem um corpão, que é halterofilista, ele acha legal aquilo. Respeita, tá tudo bem. E é admirável o esforço do cara, sim. Assim como uma pessoa que vai, como eu, como uma pessoa que vai na academia só para manter a saúde, também é tão admirável quanto, porque ela também faz esforço para aquilo. Agora, não dá pra gente ficar, julgando. Ai, não pode falar, agora pode. Então, são movimentos muito extremistas. Parece que quem fala sobre falar inglês com essa performance, fazendo esse tipo de som, de imitação de sons que parece muito mais com aquilo que você vai encontrar na gringa ou que você vai encontrar nos filmes e séries, parece que agora isso virou um tabu, um pecado. Não é um pecado, é gosto. E também não é uma coisa que, eu falo já super bem inglês, mas a minha pronúncia não é exatamente igual a da Anitta, é uma pronúncia que tem mais sons que são da minha natureza, do jeito como eu falo português, e tá tudo bem, você tá conseguindo se comunicar, esse é o mais importante. Você tá conseguindo fluir? Tá conseguindo falar com naturalidade? É esse o ponto que você precisa chegar. Isso é o mais importante de tudo. Se você quer deixar um pouco mais bonito, se você acha bonito, eu acho particularmente, Marcela, pra mim. E isso não significa que essa é a sua verdade e que você precisa fazer a mesma coisa. Eu espero ter esclarecido alguns pontos para vocês. Nossa, teve muito carinho nesse vídeo. Teve muitos hates também, muitas pessoas que confundiram uma coisa com a outra. Eu tive um comentário absurdo, para mim foi o comentário mais absurdo que eu recebi no meu Instagram, que foi: eu prefiro ter caráter do que falar inglês. Mas uma coisa não necessariamente exclui a outra. O que tem a ver ter caráter com falar inglês? Eu tenho caráter, falo inglês, espanhol, italiano e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não senta nessa desculpa de confortável. Eu não tenho essa performance, ela tem só porque ela tem dinheiro, ela tem só porque... Não, se você deseja isso na sua vida, você também pode ter. Lembrando, esse vídeo não é uma análise do caráter, comportamento ou um julgamento sobre a pessoa Anitta. Nós estamos aqui exclusivamente para falar do inglês. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Te vejo no nosso próximo encontro. Bye, bye!